Hoje nós vamos falar sobre acolhimento. Acolhimento com Jesus, com certeza. E nós começamos lembrando uma frase que há pouco tempo escutamos, dita por nosso irmãozinho Rossandro Klinger em uma palestra, em que ele citou uma frase que é muito significativa quando pensamos em acolhimento. É nos resgatando que nos capacitamos para resgatar os outros. Quer dizer, primeiro nós precisamos nos resgatar, nos encontrar. Lembro sempre de que uma vez fizeram uma analogia, e que é muito bem-vinda, com aquele momento, né, que quem já viajou de avião sabe bem isso, né? Nas recomendações tem sempre, olha, caso haja uma despressurização, as máscaras cairão, primeiro coloque a máscara em si, para depois colocar em quem está ao seu lado. Por quê? Porque naquele momento do desespero, se eu não busco primeiro me harmonizar, primeiro me centralizar, primeiro me colocar em boa sintonia, eu não vou conseguir ajudar o próximo. Eu, na verdade, vou ainda piorar, eu posso piorar a situação e aí ficar mais desesperado ainda porque me falta oxigênio, e isso acontece em todas as situações da nossa vida. Então, se eu quero ajudar o próximo, primeiro eu tenho que me ajudar. Não é por uma questão de egoísmo. E também não é aquela coisa de, olha, eu vou fazer essa caminhada aí, quando eu estiver pronto, quando eu estiver perfeito, tinindo, aí eu venho lhe ajudar. Porque somos imperfeitos. E a nossa caminhada para a perfeição, né, ou para o modelo de perfeição que nos cabe, ela é longa. Então, o que acontece é que nós precisamos respeitar, por exemplo, a lei de sociedade. A lei de sociedade vem muito bem, se encaixa muito bem nesse ponto, em que diz que nós precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento, mas só conseguimos ir além, podemos dar um primeiro passo olhando no espelho, buscando olhar para dentro de nós, buscando nos conhecer, e essa frase é fantástica, né? Conhece-te a ti mesmo, isso é maravilhoso, mas isso só realmente se concretiza quando a gente vai vai fazendo o caminho de ida e volta. Eu vou ao próximo, volto a mim, vou ao próximo, volto a mim, vou ao próximo, volto a mim. Até porque, quando falamos ou escutamos, né, olhe para dentro, né, busque dentro de você. Qualquer coisa desse tipo, a gente fica assim, pô, mas olhe para dentro, como é que eu vou olhar para mim? Às vezes fica difícil. A gente muitas vezes não entende, né? Mas como é que eu vou olhar? Tá, tudo bem, é só uma forma de falar, né? Não vou tirar meus olhos e olhar para mim, ou então virar meus olhos, não é isso. Mas como é que eu faço isso? E é justamente na questão da socialização, quando estamos próximos àqueles que nos rodeiam, que nós nos enxergamos. Porque aqueles que estão à nossa volta, eles nos provocam da melhor e da pior forma. Quando trabalhamos isso e reagimos, né, não revidamos, mas reagimos a esses confrontos, a essas provocações, sempre no melhor sentido, sem dúvida nenhuma, mas quando reagimos ao próximo, nós percebemos quem nós realmente somos, e aí nós conseguimos olhar para dentro. Claro, desde que tenhamos a humildade de respirar com calma, de nos analisar. Isso é muito importante quando nós falamos do acolhimento. Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente se resgata? Pô, eu vou me resgatar? Como assim, né? E se eu não tiver forças para me resgatar? E se eu não tiver conhecimento para me resgatar? Eu quero trabalhar para os outros.
se eu quero trabalhar para os outros, eu preciso também trabalhar para mim. E eu não preciso ficar preocupado, mas o que eu faço primeiro? Poxa, tem alguém do meu lado que precisa, eu estou olhando, mas eu tenho que... E aí, como é que eu faço? Coração, como a gente costuma dizer, né? Siga seu coração. Tá, mas e se eu tiver... se eu quero me harmonizar, se para aquele momento os meus sentimentos estão muito em ebulição, a prece. Então aí eu elevo meu pensamento e sigo meu sentimento. Eu racionalizo, né? Eu entro em comunhão com o alto, busco a minha intuição, busco as boas emanações, as boas vibrações do Altíssimo e me pergunto, o que eu devo fazer? Porque se eu me coloco em comunhão com o alto, é certo que o que eu devo fazer, essa resposta, ainda que eu perceba, ainda que eu busque lá dentro de mim essa resposta, ela vem com muita vibração dos bons espíritos. Não tenham dúvida disso, né? Então, em Mateus 18, 20, nós temos algo que é muito coerente com o nosso papo hoje. Deixa eu pegar aqui, página 441, aqui, né? Nas parábolas comentadas por Emmanuel, nós temos aqui em 18:20, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O que isso significa? Significa que quando o nosso mestre deixou claro que ele estaria presente onde 2 ou mais estivessem reunidos, isso nada mais é do que, não é que haja necessidade de ter 2 pessoas encarnadas, né, fisicamente falando, no mesmo ambiente. Mas se o meu pensamento estiver focado numa outra pessoa, se o meu sentimento estiver focado em uma outra pessoa, então eu estarei em comunhão com esse irmão. E aí, nesse momento, toda a obra de nosso Pai estará conosco, né? Mas, naquele momento, ele não foi tão claro, mas hoje nós sabemos. Nós jamais estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados com algum irmãozinho da espiritualidade. E, mas, caramba, e se não for um irmão muito esclarecido, se ele estiver desequilibrado, então, nesse caso, eu posso muito bem equilibrá-lo. Eu posso muito bem trazê-lo para um ponto de harmonização. Isso também é acolhimento. Quando nós insistimos muitas vezes na prática do estudo do Evangelho no lar, né, para que serve o estudo do Evangelho no lar? Serve para a nossa harmonização, serve para a harmonização do nosso ambiente, serve para a harmonização daqueles que estão à nossa volta, dentro da nossa residência e à volta da nossa residência, mas não apenas para os encarnados. O estudo do Evangelho no lar, a prática do estudo do Evangelho no lar, também é um acolhimento. Quer dizer, há sempre diversas oportunidades ao longo da nossa vida para que nós possamos fazer acolhimento, né? Quando passamos, por exemplo, numa rua, numa estrada e observamos um acidente, né? Estamos dentro de um ônibus, por exemplo, né? Ou estamos num táxi, ou estamos num carro que outra pessoa está dirigindo, ou mesmo nós estamos dirigindo. Não tem como parar naquele momento. Eu elevo o meu pensamento e peço que aquelas pessoas que estão ali ajudando, ou se acabou de acontecer, que aqueles que estão parando, aqueles que venham em seguida, possam resgatar, possam fazer o melhor. Mas, poxa, eu não sou médico. Eu tenho a melhor das ferramentas, a prece. E aí, nesse momento, o que eu faço é acolhimento. Nosso irmãozinho Emmanuel, para essa passagem em Mateus 18, 20, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou
no meio deles, nos diz o seguinte: compreendendo-se que cada obreiro da seara espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava? Qual é a sintonia que nos colocamos? É a sintonia do bem ou é a sintonia que desequilibra? E ele continua: um companheiro assíduo às lições ou um assistente que, por desfastio, aparece de vez em outra? Um amigo que compreende e ajuda ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova? Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Um enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? Um manancial de auxílio ou um cerro deserto sem benefícios para ninguém? Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal? Uma planta frutífera ou um parasito destruidor? Um esteio de paz ou um veículo de discórdia? Uma bênção ou um problema? São várias questões, várias abordagens que nós sempre temos que levar em consideração. Façamos semelhante observação e verificaremos sem dificuldade se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Retirado do Reformador, de março de 1969, na página 50. Então, por essa observação de nosso irmão Emmanuel, nós vemos que temos sempre que nos questionar em que posição nós estamos, qual é a nossa escolha, porque é sempre uma questão de escolha. Mas eu me encontro tão fragilizado, eu nada posso fazer. Eu posso fazer, e muito. Por exemplo, quando eu estou num momento de dificuldade, né, e me coloco em postura de aceitação, caramba, Alexandre, mas peraí, você está dizendo que eu tenho que simplesmente aceitar? Está difícil, a coisa está pegando fogo e eu tenho que aceitar? Sim, mas não é aceitar o sofrimento, é aceitar a dor como oportunidade de aprendizado. É muito simples. Eu preciso levantar de manhã cedo, em pleno inverno, está chovendo para ir trabalhar. O que eu quero? Eu quero pagar minhas contas, eu quero me preparar para uma viagem quando estiver de férias, tem uma série de coisas que eu quero fazer. Então, aquele momento em que eu acordo, caramba, estou ali envolvido, está tão quentinho, tem que tomar banho, tem que sair na chuva, esse momento, essa situação a gente pode encarar como sendo um sofrimento, mas necessário para os meus objetivos. Então, o frio, a chuva, tudo isso é a dor que eu não posso evitar, mas eu posso não focar, eu posso parar de focar naquele momento e focar num bem que eu quero comprar, nas férias que virão e eu tenho meu dinheirinho guardado, nas minhas contas pagas, e agradecer por poder sair naquele momento de frio, de chuva, porque eu vou trabalhar. Ou se eu não estou trabalhando, mas eu tenho um teto, eu tenho uma comida que de repente eu não estou trabalhando, não estou conseguindo comprar, mas alguém me ajuda e eu preciso agradecer. Então a dificuldade ou a dor, ela existe. Mas o sofrimento, que é a oportunidade, eu não preciso sentir chorando, como se aquilo estivesse me... Não, eu posso sentir como uma oportunidade. E aí, quando alguém vem me ajudar, eu acolho aquele alguém, eu posso, de braços abertos, receber a oportunidade que me dão de amar o próximo, de ser agradecido e
e de poder vibrar com os bons espíritos. Então, tudo isso é acolhimento. Tudo isso é acolhimento. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo. Aliás, foi uma coisa interessante. Quando estávamos nos preparando para esse estudo, eu falei assim, vamos buscar no Evangelho. Né? É a nossa fonte principal de busca, de estudo, de preparação. E aí falar acolhimento, acolhimento. Se a gente bota lá acolhimento, se a gente pega o arquivo, né, e bota lá acolhimento, não aparece. Eu falei, não é possível. Vamos analisar a obra. E aí a gente percebe que existe um capítulo extenso que fala unicamente sobre acolhimento. Como assim? Vamos pegar aqui o nosso Evangelho. Quando a gente abre no índice, vamos lá. Então tem aqui, introdução, capítulo 1, não vi destruir a lei, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, capítulo 3 e por aí vai. Né? Então, capítulo 15, capítulo 20, cadê acolhimento? Só que aí a gente chega no capítulo 28. É o último capítulo. Mas o capítulo 28 é de preces. Pois é. É um capítulo só falando sobre acolhimento. Olha só, vamos passar para o item 2, né, para o segundo bloco de preces. Depois a gente volta no primeiro bloco. Então, no segundo bloco tem assim, preces por aquele mesmo que ora. Lembram? Primeiro se ajude para depois ajudar o próximo. Não é por egoísmo, mas por preparação. Eu preciso me fortalecer. Então, primeiro, eu exercito o acolhimento em mim. Então, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, o que eu faço? Eu os acolho. Acolho a ajuda e os ajudo a me acolher. Acolho as minhas dificuldades para afastar os maus espíritos. Isso é muito interessante, a gente ia falar isso no final, mas sabe aquela passagem da cura do paralítico? Uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita é que tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, ele não ensinou para um dia quando vocês forem como... Não. Ele disse, olha, tudo isso que eu faço, vocês podem fazer. Inclusive, numa passagem, quando os apóstolos o buscam e perguntam, mestre, por que nós não somos capazes de executar os prodígios que o Senhor executa, né? As curas, os milagres? Ele diz, porque vocês têm pouca fé. Porque assim como eu, vocês também podem. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Lembram disso? Poderão mover montanhas. Não a montanha física de terra, pedra, árvores e grama e seja lá o que for que tem ali. Não, as montanhas de dificuldades, as montanhas de problemas, as montanhas de dúvidas, as montanhas, todas essas coisas que nós deixamos em nosso caminho. Com fé, nós simplesmente as retiramos do caminho. Mais ainda, com fé, ao invés de olharmos a montanha e falar assim, e agora o que eu faço? Eu simplesmente sorrio e digo, Pai, muito obrigado. Porque com essa montanha na minha frente, eu posso me exercitar. E aí eu subo a montanha. E quando eu chego lá em cima, olho à volta, que vista linda! Que visão maravilhosa da obra de nosso Pai. Então, quando chegamos, retornando àquela passagem da cura do paralítico, o que ele faz? O que Jesus faz? Falou, seus ossos estão retorcidos, quebrados, você está incapacitado, então eu vou fazer algo que ninguém mais pode fazer. Não. Aquele é um momento de maravilhoso acolhimento. Hoje nós sabemos que
através do processo obsessivo, pessoas param de falar, param de enxergar, pessoas simplesmente entram num estado até catatônico, pessoas ficam retorcidas na cama, pessoas entram num estado absurdo de inutilidade. Mas Jesus, essa alma maravilhosa que é o nosso governador, né, o nosso modelo, o nosso guia, naquele momento, ele simplesmente acolhe todos os espíritos que ali estavam, impossibilitando aquele irmãozinho de se locomover. No momento que ele os acolhe, que ele os afasta, ele não os enxota, saiam daqui. Não, não é isso que ele faz. Jesus os acolhe. Amparado por sua equipe espiritual, que ali estava, que sempre esteve ao seu lado, ele os acolhe. E permite assim que aquele irmãozinho, que tinha tanta vontade, mas não tinha forças, recobre as suas forças e consiga então se levantar. E com dificuldade, claro, porque sua musculatura está atrofiada por falta de uso, né? As dores que vêm com a imobilidade, mas ainda assim ele volta com a ajuda, aí não apenas daqueles da espiritualidade, mas também daqueles que ali estavam para o amparar, ele volta a se mover. Então esse é um exemplo maravilhoso de acolhimento. Fala, Alexandre, tá, não, beleza, mas é Jesus, caramba. E você acabou de falar, ele tinha uma equipe na espiritualidade, e quem disse que nós não temos? Toda vez que elevamos o nosso pensamento, toda vez que nos colocamos em sintonia com a espiritualidade, o que nós fazemos é ligar um holofote, né? Uma sirene silenciosa que eles escutam, que nossos irmãozinhos escutam, que estão ali de prontidão. Eu falo, opa! Alguém ligou aí a sirene, alguém ligou o holofote, alguém tocou aí a campainha, estão nos chamando e correm para nos abraçar, para nos envolver e para nos ajudar. Fora que jamais estamos sozinhos. Então, mesmo que eu não tenha muitas forças, mesmo que alguém fale assim, mas eu não sei orar, não precisa. É só dizer, Jesus, Pai, minha mãe, meu avô, né? Alguém que está na espiritualidade, você lembra aquela pessoa que é a sua referência, né? Com a espiritualidade, uma pessoa que quando estava presente, quando estava encarnado, falar, caramba, essa pessoa precisava que estivesse aqui. Pense e confie. Exercite a sua fé. Vamos exercitar a nossa fé no momento em que fazemos isso. A espiritualidade entra em alvoroço e aqueles que podem e são designados para a nossa ajuda, eles se enfileiram à nossa volta. É curioso que quando nós realmente exercitamos a nossa fé, mesmo de forma vacilante, como as coisas acontecem. E às vezes a gente até não acredita muito bem, a gente começa e falou assim, aconteceu, não preciso mais. Me lembra muito uma historinha que uma vez me contaram sobre um médico que chega atrasado no hospital, não atrasado, mas em cima da hora, tinha uma cirurgia de emergência, ligaram para ele vem correndo, e o trânsito, isso e aquilo, de repente ele entra no estacionamento, cadê vaga? E não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, e aí num momento, não é uma pessoa que tem o hábito de orar, mas naquele momento ele fala, meu pai, por favor, me ajuda, porque se o senhor me ajudar, e aí surge uma vaga, ele, opa, não precisa mais. Mas ele foi ajudado. Muitas vezes nós temos exatamente essa postura.
A gente se sente em dificuldade e aí levanta o nosso pensamento. Quando a gente eleva o nosso pensamento, algo acontece para facilitar, aí a gente interrompe o nosso pensamento e esquece de agradecer. Pois é. Mas a espiritualidade nem por isso esquece de nos ajudar. O verdadeiro sentido de Jesus está na... Eu vou pegar aqui, deixa eu ler aqui, fica mais fácil, né? Ainda nos comentários de Emmanuel, página 255, vamos lá, 255. Emmanuel é fantástico, né? As observações de Emmanuel, caramba, não vou nem... Aqui. O olhar de Jesus, diz respeito a Mateus 7,3. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Pois é. A gente observa a dificuldade, né? Porque fulano faz isso, porque fulano faz aquilo. E nós? E nós? Esquecemos que observamos a falha no outro porque estamos em sintonia com essa falha. É a oportunidade, quando enxergamos algo no outro, é a oportunidade que temos de olhar para dentro de nós. É assim que nós olhamos para dentro. E aí, Emmanuel nos diz o seguinte: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Olha que beleza! O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Sabe o que é isso? É olhar sempre, sempre por escolha o que há de melhor no próximo. É reconhecer que o próximo tem seus defeitos, tem suas mazelas, suas dificuldades, tem sua capacidade limitada, mas também tem coisas maravilhosas. Em Bartimeu, o cego de Jericó não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. Acolhimento, puro acolhimento. Em Zaqueu não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvaridos da posse, e por essa razão devolve-lhe o trabalho e o raciocínio à administração sábia e justa. Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo. Isso é muito importante para que a gente aprenda a respeitar o tempo de cada um, porque nós precisamos de muito tempo para chegar onde estamos. No baluarte seguro do Evangelho nascente, poderoso, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim um colaborador traído pela própria ilusão.
e, embora sabendo fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo no olhar de Jesus para nossos olhos e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, do auxílio e da nossa compaixão, necessitado do nosso acolhimento, assim como necessitamos o tempo todo do acolhimento de nosso Mestre Jesus. Então esse é o exemplo de nosso Mestre. Esse é o exemplo para que a cada minuto da nossa caminhada nós possamos exercitar o acolhimento ensinado e exemplificado por nosso Mestre Jesus. Que esse nosso momento de estudo nos sirva para definir o nosso norte. Que nos sirva para, em muitos momentos, parar, conter os nossos impulsos, as nossas paixões e dizer: aqui está um irmão que merece, porque somos todos merecedores, e receberá o meu acolhimento, porque Jesus é meu guia, Jesus é meu norte, Jesus é meu modelo. E eu não estou aqui para ser exatamente igual a ele agora, mas sim para seguir o seu exemplo e de pouco em pouco me aproximar ainda mais do que ele é para nós. Que todos possamos, nesse momento, unir nossos pensamentos, elevar ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a nossos irmãos queridos que nos rodeiam, ao nosso anjo guardião, nosso irmão protetor, e dizer: somos muito gratos pelo acolhimento de todos, em todos os momentos. E nos comprometemos com o amor de nosso Pai, por todos. E é assim que pedimos, Pai, que a Tua bondade nos envolva, que o Teu amor nos carregue, que nos ilumine e que o Teu desejo pela nossa felicidade se faça presente cada dia mais em nossas vidas. Por tudo e por todos, muito obrigado. Graças a Deus.